Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula, a nossa aula de introdução a gerenciamento de projetos. Eu falo em nome da Pro21, uma empresa de análise de outras empresas, no aspecto estrutural, organizacional, na busca por melhores resultados. E uma das áreas mais importantes que configuram, que conseguem integrar todas as áreas, todos os departamentos, todas as realidades de uma empresa para o seu sucesso, para a sua correção de curso, para o seu desenvolvimento, é a área de projetos. Então nós decidimos já há muito tempo desenvolver um curso introdutório a respeito dessa área tão importante, tão inovadora, apesar de já ser uma área clássica, uma área do conhecimento clássica da administração, desde o início das primeiras faculdades de administração, dos primeiros cursos de administração, mas é uma área que, como ela acompanha o desenvolvimento do mundo, das empresas, ela está sempre se desenvolvendo, está sempre mantendo a sua base, mas sempre procurando inovar. Então, você que é amante da administração, que é usuário das ferramentas administrativas, você que é administrador, você que é estudante de administração, seja mais uma vez muito bem-vindo a essa nossa aula de introdução, onde nós vamos apresentar o conceito básico sobre projeto, né? As nossas fontes de estudo, de onde nós vamos extrair todos os conhecimentos na área de projetos e estruturar, apresentar quais são as áreas que nós vamos trabalhar ao longo desse curso. Sem mais demoras, vamos seguir aqui apresentando a nossa primeira fonte, de onde nós vamos extrair os conhecimentos aplicáveis na área de projetos. Primeira das nossas fontes é o PMBOK, o Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos. Nós vamos trabalhar com a 6ª edição, lembrando que no momento da nossa aula já existe uma 7ª edição, com alguns acréscimos, mas nós vamos adotar a 6ª edição, que é a que se mantém já há alguns anos aplicada. Nós podemos, evidentemente, trazer as ferramentas, as mudanças da versão 7 do PMBOK da versão 6 para a versão 7 e vice-versa, quais são as diferenciações, mas esse é um dos nossos livros base para trabalhar a questão de projetos, ok? Caso você já tenha conhecimento, já tenha lido, vai achar interessante a forma como a gente vai trabalhar e explicar os conceitos aqui que estão inseridos nele, ok? Seguindo um outro material nacional, a coleção de livros de gerenciamento de projetos da FGV Management Institute, né, o Instituto na área de gerenciamento, né, da administração da FGV, montou já há muitos anos um pacote de livros elencando em cada uma dessas edições termos específicos e falando especificamente sobre cada uma das áreas de conhecimento voltadas para projetos. Então, a gente tem uma gama de outros de temas assim separados, de forma distinta ali, classificados especificamente para cada área, através desses livros da GV que são muito bons também, ok? Nós vamos apresentar ao longo do curso um outro livro de base, que quando a gente estiver tratando a respeito de cases, a respeito de outras estruturações que esses dois livros não comportam, coisas mais práticas, ao invés de só o aspecto teórico, nós vamos usar, mas mais adiante, e no meio do curso ali, a gente vai introduzir esse livro aí. De momento, são essas as nossas fontes, ok? Apresentadas as fontes, eu vou passar para vocês o conceito de projeto. Tanto o PMBOK quanto os livros da GV abordam um conceito de projeto, e o que eu vou trazer aqui é uma soma do que esses livros trazem, mais a prática que nós da Pro21 nós temos com relação a projetos. Então vamos responder a pergunta importante dessa aula de introdução, que é o que é projeto, né? E nós temos aqui o nosso conceito, né? Projeto, né? Um projeto consiste na reunião
de pessoas com habilidades específicas em um esforço conjunto, empreendido com objetivo pré-estabelecido, definido e claro, em uma sequência de atividades relacionadas com início, meio e fim determinados. Isso é o que caracteriza projeto, ok? Então, tudo o que tiver dentro da administração que não se enquadre ou que se enquadre parcialmente nessa conceituação não é projeto. Vamos repetir? Um projeto consiste na reunião de pessoas com habilidades específicas em um esforço conjunto empreendido com objetivo pré-estabelecido, definindo e claro, em uma sequência de atividades relacionadas com início, meio e fim determinados. Notem aqui que dentro do próprio conceito de projeto a gente já tem uma aula inteira, não é? Primeiro, a classificação, ou melhor, o destaque da necessidade de pessoas para que projetos aconteçam, né? E que essas pessoas tenham habilidades específicas voltadas para a que o projeto se destina. Isso já vem antecipadamente até o próprio planejamento do projeto, né? Um pré-planejamento, podemos dizer assim, ou podemos dizer um planejamento em si, já inicia pensando com quais pessoas ou que habilidades eu preciso encontrar em pessoas para que eu as reúna em uma equipe, a equipe de projeto, nós vamos tratar também. Em um esforço conjunto, ou seja, todas as habilidades somadas, empreendida com o objetivo pré-estabelecido, ou seja, essas pessoas e as suas habilidades focadas no objetivo comum, né? Que seja definido e claro. Não como no aspecto administrativo, onde o conceito é de manter a rotina, de manutenção dos processos, né? O projeto ele tem os seus esforços, os seus recursos focados já com objetivos definidos e claros. E uma sequência de atividades relacionadas, denota-se aí mais uma vez o planejamento, né? E o que destaca, o que realmente diferencia projeto de outras atividades é a sua estrutura de início, meio e fim. Todos os projetos eles têm um start, um início, né? Existe todo um processo de controle no meio do processo e certamente eles terão um fim, e esse fim geralmente é determinado. Nós trabalharemos isso quando falaremos a respeito de prazo, ok? E quais são as áreas que o projeto engloba e, portanto, as áreas que nós iremos estudar nesse nosso curso de introdução a projetos, né? A gerenciamento de projetos? São as seguintes: nós falaremos sobre pessoas em projetos, sobre custos em projetos, sobre a importância do tempo em projetos, sobre o conceito e aplicação de escopo em projetos, sobre como se deve definir e trabalhar a comunicação em projetos, qual é a definição de qualidade em projetos, como fazer as melhores aquisições em projetos, como definir, entender e gerenciar as partes interessadas nos projetos, como analisar e mensurar os riscos em projetos e aprender como integrar todas essas áreas de conhecimento dentro do projeto. Então, como vocês podem ver, essa matéria é muito interessante, ela é muito ampla, ao mesmo tempo ela é muito específica nos seus conceitos, nas suas áreas de conhecimento. Nós teremos uma ou duas aulas para cada um desses processos, cada uma dessas etapas, cada uma dessas áreas de conhecimento. Então, eu acredito que você, acompanhando aí ao longo das aulas, vai ter muito valor agregado em termos de conhecimento, de prática administrativa e visão de projeto para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, para a sua carreira, para a empresa que você trabalha, para a empresa que você tem. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Essa foi a nossa aula de introdução e já vamos dar sequência passando na próxima aula os principais conceitos para se trabalhar, para início de um trabalho com relação à formação de um projeto. Até lá, abraços a todos.